Olá, bem-vindos ao nosso programa Escola Dominical. Programa este que é realizado pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus, setor Cedro Camboriú. Direção de programa, pastor Silvio Cardoso Júnior e presbítero Moisés Martins. Coordenador de Escola Dominical do setor, presbítero Davi Santos. A apresentação, auxiliar Claudésio Silva e Marluce Silva. Esse programa traz até você um resumo de nossa lição de Escola Bíblica Dominical. E desde já convidamos você e sua família para participar de nossas reuniões dominicais em nosso templo. Localizado na rua Capitão Ernesto Nunes, ao lado da garagem da Prefeitura. Não perca esta oportunidade. E que Deus em Cristo te abençoe. Milagres já está neste lugar. Vai fazer o impossível se você acreditar. Só depende da fé. Poderoso Ele é. Ele cura enfermidades, ressuscita até os mortos. Tudo faz quando Ele quer. Pra Ele é nada. A paz do Senhor a todos os amigos ouvintes que nesse momento estão sintonizados nesse programa. Programa esse que tem como objetivo de levar até você a palavra do Senhor Jesus através de nossas lições da Escola Bíblica Dominical. E nesse momento estaremos fazendo leitura da mesma e que você possa nos acompanhar através deste programa. Lição número 6. 10 de novembro de 2013. O exemplo pessoal na educação dos filhos. Texto áureo. O justo anda na sua sinceridade. Bem-aventurados serão os seus filhos depois dele. Provérbios capítulo 20, versículo 7. Verdade prática. A melhor forma de se educar um filho é através do exemplo, pois as palavras passam, mas o exemplo permanece. Muito bem, acabamos de ouvir nossa verdade prática e nesse momento estaremos ouvindo parte de um hino sugerido por nossa lição, hino de número 409 de nossa harpa cristã, Trabalhadores do Evangelho. Trabalhadores do Evangelho, em breve ceifareis. Quer fracos vós sejais ou velhos, do céu vigor tereis. Os que esperam no Senhor, novas forças obterão. Como águias voarão, subirão para as alturas. Correrão sem se cansar, sem fatigarão de andar. Correrão sem se cansar, sem fatigarão de andar. Correrão sem se cansar, até no céu chegar. No bom trabalho quantas vezes estamos a falhar, sempre devemos nos rever, em Cristo confiar.
novas forças obterão, como águias voarão, subirão para as alturas, correrão sem se cansar, sem fatigarem de andar, correrão sem se cansar, sem fatigarem de andar, correrão sem se cansar, até no céu chegar. Graças a Deus, esse é um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do setor Cedro, um programa da Escola Bíblica Dominical. Nesse momento estaremos fazendo a leitura bíblica em classe de nossa lição. Porém, antes vamos fazer uma oração a Deus, agradecendo a vida de todos vós que nos ouvem nesse momento e que o Espírito Santo possa falar com cada um de vocês através dessa lição tão maravilhosa. Oramos nesse momento. Senhor Jesus, Deus e Pai, graças te dou, Senhor, por mais uma vez que estamos aqui, Senhor, diante desses microfones, para levar até este ouvinte, Senhor, a Tua palavra. Jesus querido, muito obrigado, Senhor, e que Tu venha falar com cada um de nós, e que nós possamos, Senhor, ser norteados pela Tua palavra, para que não venhamos, Senhor, tropeçar, Jesus, nesta vida. Deus nos ajuda, que o Teu Espírito Santo possa nos capacitar, e venha abençoar a cada ouvinte, que é o que eu te peço e te agradeço no Teu nome, Jesus. Amém, Senhor. Leitura bíblica em classe, Provérbios capítulo 4, versículo 1 ao 9. Ouvi, filhos, a correção do pai, e estais atentos para conhecerdes a prudência. Pois dou-vos boa doutrina, não deixeis a minha lei. Porque eu era filho de meu pai, tenro e único em estima diante de minha mãe. E ele ensinava-me e dizia-me: retenha as minhas palavras do teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência, e não te esqueças nem te apartes das palavras da minha boca. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te conservará. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo que possuis, adquire o conhecimento. Exalta-a, e ela te exaltará, e abraçando-a, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Caro ouvinte, nesse momento quero interagir com você um assunto que vem acontecendo no meio de nossas famílias. A família moderna vem sofrendo grandes transformações. Com a cristã não é diferente. Há 30 anos não falaríamos sobre casais de jovens e adolescentes tornando-se pais no seio da igreja. Mas esta é uma realidade em muitos lares cristãos. E qual o problema? O problema está quando o casal de jovens deveria estudar. Entretanto, vê-se responsável por um filho. São crianças gerando crianças. Inevitavelmente, esta educação é terceirizada para os pais, ou seja, avós. Aqui inicia todo o problema na educação dos filhos de grande parte da sociedade moderna e também da família cristã. Os pais não educam, os avós se responsabilizam, mas se veem liberais com as crianças. Pais e avós não se entendem. O que se vê é uma criança crescendo desorientada, sem o mínimo parâmetro de limites. Você acha que esse processo não afetará a igreja? Este é um assunto que devemos meditar com a ajuda do Espírito Santo, para que possamos então educar nossos filhos na presença do Senhor e orientá-los a servi-lo com amor e fidelidade. Nesse momento estaremos lendo o comentário e a introdução de nossa lição. Nas lições anteriores, vimos que a expressão "ouve, filho meu" soa como um refrão no livro de Provérbios. É o apelo de um pai amoroso ensinando ao filho as regras do bom viver. É a partir de um conjunto de valores já padronizado que o pai assim o faz. Entretanto, sua preocupação não é despejar sobre o filho
um código de regras, mas ensinar valores que o prepararão para a vida. Para isto, ele utilizará o exemplo, mostrando que a atitude fala muitas vezes mais alto que as palavras. Primeiro tópico: a importância dos limites. Satisfazendo necessidades, não vontades. Um princípio utilizado no treinamento de líderes e que tem se mostrado bastante eficaz é a máxima de que liderar é satisfazer necessidades, não vontades. No universo educacional, o princípio torna-se ainda mais forte e verdadeiro. Todo pai deve saber que o filho, especialmente se ainda é criança, deseja que suas vontades sejam imediatamente satisfeitas. Mais do que realmente a criança necessita, embora queira comer só doces, ela precisa de uma alimentação balanceada para ter um crescimento saudável. É para isso que aponta a sabedoria de Provérbios 29:15. Portanto, estabeleçamos limites às crianças, não apenas quanto à alimentação, mas principalmente acerca dos valores morais e espirituais. Presença versus agressão. Os educadores descrevem como referências negativas na educação da criança a figura do pai ausente e a mãe superprotetora. O pai ausente é omisso na educação de seus filhos, evitando o diálogo, vale-se de métodos agressivos para impor-lhes a sua autoridade. Ele fala sempre aos gritos. O autor dos Provérbios, porém, exorta-nos a ensinar a criança no caminho em que deve andar, mas não aos gritos, nem utilizando-se de violência. Provérbios 22:6. A mãe superprotetora, por seu turno, temendo produzir algum trauma na formação da criança, acaba por não corrigi-la. Não é isso também o que as Escrituras ensinam? O pai e a mãe são os responsáveis pela disciplina dos filhos e não podem fugir a este dever. Provérbios 13:24. Qual a função dos pais? Amar. Todas as ações dos pais para com os filhos têm como base o amor, mas amar não significa abonar os atos errados dos filhos. O maior ato de amor dos pais para com os filhos é corrigir quando eles estiverem errados, adverti-los quando forem repreensíveis. Amar não significa fechar os olhos para o erro, mas com mansidão corrigi-lo. Educar. Os pais não criam os filhos para si, eles os educam para o mundo. É na prática da vida que os filhos provarão se os pais foram ou não competentes na sublime missão de educá-los. Proteger. Além de amar e educar, os pais devem ser verdadeiros protetores de seus filhos. Por eles lutam, sacrificam-se e buscam o melhor para as suas vidas. Mas proteger os filhos não significa fazer a vontade deles. Quando os pais são honestos e sinceros com os filhos, eles os protegem para a vida. Palavra-chave: influência, ação ou efeito de influir, isto é, fazer fluir, correr para dentro de algo. Neste momento estaremos ouvindo uma reflexão. A preocupação do sábio com o desenvolvimento moral e espiritual do aprendiz é claramente demonstrada em sua insistência em educá-lo, tomando por base a justiça, o direito e a retidão. Sinopse do tópico 1. Os pais devem satisfazer as necessidades dos seus filhos, não vontades. Devem educá-los, não agredi-los. Tópico 2. Ensinando através do exemplo, valores. Primeiro ponto, ética da personalidade. Hoje, mais do que nunca, necessitamos educar nossas crianças, tomando por base os valores morais e espirituais da Bíblia Sagrada. A ética ensinada pelas escolas seculares e pela mídia é relativista e permissiva. O que conta não é o ser e sim o ter. Com isso, nossos filhos ficam completamente desprotegidos diante das armadilhas deste mundo.
por não terem ainda a noção do certo e do errado, conforme destaca Salomão em Provérbios capítulo 7, versículos 6 e o 7. Nessa passagem, deparamos-nos com a triste figura do jovem simples e desprotegido diante da sedução do mundo. Algumas questões precisam ser elucidadas nesse texto. A palavra simples, traduzida do hebraico pet, refere-se a uma pessoa tola e ingênua. O termo hebraico leb, traduzido por coração, ser, interior ou juízo, é usado para descrever o caráter moral do indivíduo. O que faltou ao jovem de Provérbios 7 foi exatamente a noção de valores morais bem demarcados. O resultado não poderia ser outro: ele caiu nas garras do pecado. Não permitamos, pois, que o mesmo ocorra com os nossos filhos. Vamos instruí-los enquanto é tempo. Segundo ponto, ética do caráter. A ética coloca os valores no lugar onde eles devem estar. A ideia aqui é educar a pessoa, tomando por base os valores ensinados na Bíblia. O mais importante não são os sentimentos, mas o comportamento. Não é a sensibilidade, mas o compromisso com a atitude correta a se tomar. É exatamente isso que Salomão diz ter herdado do seu pai e o mesmo objetivo a transmitir ao seu filho. Provérbios, capítulo 4, versículos 3 e 4. Sinopse do tópico 2. O caráter cristão é formado a partir de uma educação que toma por base os valores ensinados na Bíblia. Terceiro tópico, educação integral. Primeiro ponto, desenvolvimento mental. Provérbios mostra o quanto é importante os mais jovens serem treinados para que tenham o discernimento adequado para a vida. Por isso Salomão mostra os frutos desse treinamento: sabedoria, disciplina, sensatez, justiça, direito, retidão, habilidade, prudência, conhecimento e reflexão. Todo esse aprendizado valia-se de uma técnica apurada de memorização, visando preparar integralmente o jovem à vida. Por conseguinte, inclinemos o coração ao entendimento. Provérbios capítulo 2 e versículo 2. Atemos a benignidade ao pescoço, escrevemo-la na tábua do coração. Provérbios capítulo 3, versículo 3. E guardemos a instrução no lugar mais íntimo do ser. Provérbios capítulo 4 e versículo 21. Segundo ponto, desenvolvimento moral. A preocupação do sábio com o desenvolvimento moral e espiritual do aprendiz é claramente demonstrada em sua insistência em educá-lo, tomando por base a justiça, o direito e a retidão. Isso pode ser visto quando Salomão destaca a prática da justiça. Provérbios, capítulo 22, versículos 22 e 23, os bons princípios. Provérbios, capítulo 22, versículos 28, capítulo 23, versículos 10 e 11, a instrução e a disciplina. Provérbios, capítulo 23, versículo 13, capítulo 14, versículos 22 a 25, a prudência nas relações sociais. Provérbios, capítulo 23, versículos 6 a 8, e o exercício da misericórdia. Provérbios, capítulo 24, versículos 11 e 12. Sinopse do tópico 3. A educação cristã do jovem crente deve ser pensada numa perspectiva integral, isto é, desenvolvendo a vida moral e espiritual. Conclusão: no momento em que os modelos educacionais experimentam uma grave crise de valores, é urgente estudarmos o livro de Provérbios, a fim de extrairmos preciosas lições à educação de nossos jovens, adolescentes e crianças. Não podemos consentir que a cultura deste século inocule em nossos filhos o veneno de um ensino permissivo e contrário aos valores da Bíblia Sagrada. Preservemos o que os nossos pais na fé construíram e com muito sacrifício deixaram-nos como legado espiritual e moral. Reflexão.
Por conseguinte, inclinemos o coração ao entendimento. Provérbios capítulo 2, versículo 2. Atemos a benignidade ao pescoço, escrevemo-la na tábua do coração. Provérbios capítulo 3, versículo 3. E guardemos a instrução no lugar mais íntimo do ser. Provérbios capítulo 4 e versículo 21. Auxílios bibliográficos. A disciplina dos pais. Os pais na educação de seus filhos devem considerar, primeiro, o benefício da correção apropriada. Não somente os pais devem dizer aos seus filhos o que é bom e mal, como devem repreendê-los e corrigi-los, e puni-los também, se necessário for. Quando negligenciaram aquilo que é bom ou fizeram o que é mal, se uma repreensão servir sem a vara, muito bem, mas a vara não deve ser usada nunca sem uma repreensão racional e séria. E então, embora possa haver um desconforto momentâneo para o pai e também para o filho, ainda assim dará ao filho sabedoria. Os tormentos aguçam o intelecto. O filho receberá advertência e desta maneira obterá sabedoria. Segundo, o erro da indulgência indevida. Um filho que não é reprimido nem repreendido, mas é deixado à própria sorte, como Adonias, para seguir as suas próprias inclinações, pode fazer o que desejar, mas se decidir enveredar por maus caminhos, ninguém o impedirá. É praticamente garantido que seja uma desgraça para sua família e traga a sua mãe, que o mimou e lhe permitiu a sua devassidão, a vergonha, a pobreza, a reprovação e talvez ele mesmo a maltrate e insulte. Subsídio da vida cristã. Os pais relacionais. Pais relacionais cuidam o suficiente para disciplinar os filhos. Esses pais entendem a verdade disciplinar, vital, de que as regras sem o relacionamento produzem rebelião. O amor verbalmente expresso sem dar tempo leva à raiva. Muitos filhos são rebeldes e raivosos porque são criados por pais que não são relacionais. Anteriormente, consideramos pais que são autocráticos. Os pais relacionais têm autoridade sem ser autocráticos. Eles têm o equilíbrio de ser exigentes e sensíveis. Uma pesquisadora da Universidade da Califórnia descobriu que esses pais utilizam métodos disciplinares que, em primeiro lugar, dão apoio em vez de meramente punir. Os pais relacionais que têm autoridade exercem o controle sobre seus filhos, mas pelo fato de os entenderem, eles crescem em flexibilidade. Eles colocam limites, mas promovem a independência. Os limites definem o campo de jogo, a arena de atividade, em vez de serem cercas que aprisionam. Os pais relacionais fazem exigências aos filhos, mas explicam os motivos porque as exigências estão sendo feitas. Esses pais levam em conta o diálogo para que o filho seja capaz de expressar a sua opinião. A pessoa desenvolvida por pais assim sabe como fazer parte de um time. O filho desenvolve a confiança em si mesmo e cresce com responsabilidade. Em vez de ser agitado e de desenvolver, quando adulto, sempre uma busca por passos verdejantes, seja no casamento ou no trabalho, as pessoas criadas por pais relacionais com autoridade tendem a ser pessoas satisfeitas. Há uma grande quantidade de pesquisas e bibliotecas de livros do tipo Como Dizer sobre Criar Filhos. Mas, se quisermos nos tornar pais que se relacionam bem com os nossos filhos corretamente, exercer autoridade, mas sem tirania, e disciplinar de maneira eficiente, então precisaremos de sabedoria, inspiração e amor sobrenaturais. O nosso relacionamento com Deus determinará a qualidade do nosso relacionamento com nossos filhos. E com essa leitura encerramos nossa lição de Escola Bíblica Dominical. Queremos agradecer a todos vocês que nos acompanharam e que Cristo Jesus venha abençoar a cada um de vós. Amém e amém.
uma coroa de ouro que brilhava na cabeça de um rei muito famoso que a usava. Hoje enfeita tão somente a vitrine de um museu. Pois esse rei que possuía seus impérios padeceu de uma doença e o seu mal era tão sério. Sua coroa de ouro desprezou, então morreu. Uma coroa tão linda de um atleta que vencera muitas provas e alcançara suas metas. Mas com o passar dos tempos esse atleta envelheceu e já sem forças, sem vigor, sem energia, nem se lembra mais o homem forte que ele foi um dia. Sua coroa tão linda desprezou, também morreu. Mas no cantinho uma coroa de espinhos, retirados por alguém de um espinheiro do caminho, ainda tem marcas de sangue do homem justo que a usou. Pois quem usava essa coroa de espinhos morreu, ressuscitou. Hoje ele é quem reina sozinho, é o rei da minha vida, é Jesus o Salvador. Hoje pensando na história das três coroas, a de ouro, a do atleta de espinhos que ressoa nos meus lábios a pergunta: dessas três qual vale mais? E assim pensando uma vez mais nessa história, com certeza a coroa de espinhos tem mais glória. Pelo sangue entre os espinhos Cristo deu nossa vitória. Mas no cantinho uma coroa de espinhos, retirados por alguém de um espinheiro do caminho, ainda tem marcas de sangue do homem justo que a usou. Pois quem usava esta coroa de espinhos morreu, ressuscitou. Hoje ele é quem reina sozinho, é o rei da minha vida, é Jesus o Salvador. Oh, 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 oh. É o rei da minha vida, é Jesus o Salvador. Oh, oh, oh. É o rei da minha vida, é Jesus o Salvador.